Deixa eu avisar o Ferreira. Som. Oi. Boa tarde a todos. Vamos aqui dar início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores. Agradecemos aqui a presença da nossa assessora parlamentar Janaína, vereador Charles, vereador Zilmar, vereador Galindo e vereadora Simone. E passamos já, sem mais delongas, para a leitura dos projetos. Projeto de Lei 34, de 25 de setembro de 2023, dispõe sobre a proibição de contratação de condenados pela Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, por parte do Poder Público Municipal, bem como impede a nomeação e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública do município de Jaciara para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração ou de provimento efetivo mediante concurso público. Seleção simplificada de pessoas que tiverem sido condenadas nos termos previstos pela Lei Federal 11.340 de 2006. Artigo 2º. Será considerado para efeito de impedimento de nomeação do agressor ou agressora o acórdão condenatório em segunda instância por crimes de violência contra a mulher. Artigo 3º. Finda-se esta vedação quando transcorrido o prazo regulamentado pelo artigo 94 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre a reabilitação criminal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Leônidas Leitão, vereador autor. Parecer jurídico 82 de 2023. O presente projeto de lei pretende vedar a nomeação no âmbito da administração pública municipal dos indivíduos que forem condenados em segunda instância por crimes de violência contra a mulher, sejam de cargos comissionados ou efetivos. O referido projeto pode iniciar-se no Legislativo, não havendo ainda afronta à ordem constitucional, visto que se amolda ao que discorre o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local e não toca nas competências privativas do chefe do Poder Executivo. No tocante a este tema, já se pronunciou o STF ao dar provimento ao recurso extraordinário 1.308.883, de relatoria do ministro Edson, onde uma lei do município de Valinho, São Paulo, que impede a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para cargos públicos, foi considerada constitucional. Portanto, fica nítido que o presente projeto busca justamente observar e aplicar o princípio da moralidade na administração pública, o que, por consequência, não invade as prerrogativas privativas do Poder Executivo. Por fim, sobre o tema, cabe mencionar ainda que no Congresso Nacional tramita o projeto de lei
291 de 2023, com objeto semelhante ao presente projeto de lei, estabelecendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios restrições aplicáveis aos atos de nomeação para cargos de comissão e designação para funções de confiança, bem como para as inscrições em concursos públicos destinados ao provimento dos cargos que discrimina a contratação de empregado por empresa e da outras providências. Em razão do conto articular e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não para a aprovação do projeto, respeitando-se para tanto as formalidades legal e regimentais vigentes. Michel Capes, Procurador Jurídico. Vereador Charles. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da CCJ, o vereador Cleiton, o vereador Gilmar, membro da CCJ, nossa assessora parlamentar aqui, Janaína, doutora Janaína, vereadores presentes, Simone e vereador Galindo. Projeto de lei número 34, de 25/9/2023, que dispõe sobre a proibição de contratação de condenados pela Lei Federal número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, por parte do Poder Público Municipal, bem como a nomeação e da outras providências. Conforme parecer jurídico do Dr. Michel, eu acompanho e o meu voto é pela legalidade. Vereador Zilmar. Vereador presidente, quero cumprimentar a doutora Janaína, vereador Charles, vereador Cleiton, vereadora Simone, vereador Galindo, obrigado pela presença. É um projeto polêmico, mas já existe uma lei federal que trata desse assunto e eu acompanho o parecer do Dr. Michel dessa casa. Eu também voto pela legalidade do projeto. Passamos para a leitura do próximo. Projeto de lei 35 de 25 de setembro de 2023. Dispõe sobre o serviço voluntário de capelania escolar na rede municipal de ensino de Jaciara. Fica autorizada a realização de atividade de serviço voluntário de capelania escolar na rede municipal de ensino de Jaciara. Artigo 2º. O serviço voluntário de capelania escolar compreende, inciso 1º, assistência emocional e espiritual, 2º, aconselhamento e orientação, 3º, fortalecimento de princípios e valores éticos e morais, 4º, integração entre alunos, professores e servidores da unidade escolar. Artigo 3º. Fica assegurada a participação do corpo docente e discente em todas as atividades oferecidas pelo serviço voluntário de capelania escolar, sem nenhum custo ou ônus às unidades escolares. Artigo 4º. O serviço voluntário de capelania escolar deve ser ministrado nas unidades escolares, após manifestações favoráveis dos interessados diretos, tais como a direção da escola, dos pais e responsáveis dos alunos, professores, estudantes, funcionários da escola e de outros interessados, não sendo obrigatória em nenhuma hipótese tal participação. Artigo 5º. A assistência emocional e espiritual de que trata esta lei deve ser exercida pelo serviço voluntário de capelania escolar, reconhecido pela instituição religiosa. Parágrafo 1º. O acesso à dependência dos estabelecimentos de ensino, na conformidade deste artigo, fica condicionado à apresentação pelo capelão ou capelã de credencial específica expedida pela instituição religiosa voluntária. Parágrafo 2º. A credencial mencionada neste artigo deve conter, além da identificação pessoal, foto recente e validade não superior a 1 ano. Artigo 6º. São requisitos indispensáveis de credenciamento dos capelães interessados. 1º, possuir conduta moral e profissional ilibadas. 2º, possuir a habilitação da entidade devidamente registrada na instituição religiosa a qual pertence. 3º, possuir documento de indicação para serviços de capelania escolar expedido por responsável da instituição religiosa. Artigo 7º. O serviço voluntário de capelania escolar pode ser exercido por representantes de todas as vertentes religiosas. Parágrafo único. A instituição que prestar serviço mencionado neste artigo deve ser legalmente constituída, obedecidos os requisitos e os limites de atuação impostos pela legislação vigente. Artigo 8º. Os locais e os horários para a prestação do serviço voluntário de capelania escolar devem ser estabelecidos pela direção das instituições de ensino, para os representantes das instituições religiosas voluntárias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora 25 de setembro, vereadora autora Simone Freire e vereador coautor Cleiton Godoy.
Parecer jurídico 83 de 2023. No que diz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra-se em amparo legal e amoda-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assunto de interesse local. O presente projeto de lei pode iniciar-se no legislativo, pois pretende-se criar ou alterar, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição dos órgãos da administração pública local, não interferindo no funcionamento dos estabelecimentos escolares municipais e muito menos onera os cofres públicos. Em relação ao fato de nossa ordem constitucional estabelecer que o Estado é laico, ou seja, não se atrelando a determinada religião, muito pelo contrário, se caracteriza pela imparcialidade em relação às questões religiosas, não apoiando e muito menos rechaçando determinado segmento religioso. Nesta senda, o presente projeto de lei trilha tal caminho, pois não se determina que o referido programa versado no projeto será atrelado a uma específica ordem religiosa, mas deixa em aberto para a participação de qualquer segmento religioso. O presente projeto vai justamente ao ponto onde o Estado laico se caracteriza, permitindo, respeitando e protegendo de forma igual e equânime todas as religiões, fés e compreensões filosóficas de vida. Além do mais, não se verifica nenhuma invasão nas prerrogativas legislativas e privativas do chefe do Poder Executivo, pois não se modifica ou altera qualquer elemento ou característica da organização administrativa do Poder Executivo. Em que pese haver em outras localidades legislações semelhantes ao presente projeto, as quais foram consideradas eivadas de vício de iniciativa, não é o caso do projeto de lei em análise, pois aqui se trata de serviço voluntário, diversamente do que foi proposto em outras localidades. Por fim, o presente projeto menciona as escolas estaduais, todavia, entendo que não haveria como interferir na seara estadual, portanto, deveria ser retirado tal expressão dos artigos do projeto. Portanto, não há maiores óbices quanto à legalidade do projeto de lei em análise. Em razão do corte articular e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes da conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto. Michel Cabos, procurador jurídico. Vereador Charles. Projeto de lei de número 35, de 2023, dispõe sobre o serviço de voluntário de capelania escolar na rede estadual e municipal de ensino do município de Jaciara. Conforme parecer jurídico, eu acompanho o Dr. Michel e voto pela legalidade. Vereador Zilmar. Conforme o parecer jurídico nesse projeto número 35, também voto pela legalidade do projeto. E aqui nós encerramos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e que Deus abençoe a todos.